A última guerra sobre a face da Terra já está sendo travada. A batalha mais traiçoeira. Enquanto os olhos do mundo se voltam para as guerras na Ucrânia e em Israel, com a participação do Irã, Hamas, Hezbollah e outros conflitos que aumentam o risco de uma terceira guerra mundial, o Brasil enfrenta a mais traiçoeira das batalhas já noticiadas na história da humanidade. O coração pulsante de Jesus Cristo. O Brasil, coração de Jesus na terra, pátria espiritual da regeneração. A promessa velada no tempo. Desde antes da fundação da Terra, já existia um plano espiritual que destinava um ponto sagrado do planeta à missão final da regeneração humana. Este ponto seria o coração pulsante de um novo tempo. O nome viria muito tempo depois: Brasil. A missão oculta nas grandes navegações. As caravelas que chegaram ao litoral brasileiro não traziam apenas colonizadores. Segundo Pallotti, entre eles vinham espíritos em missão kármica espiritual, sem que soubessem. O território seria o útero do novo mundo. A função vibracional dos povos. O Brasil foi o único território onde se fundiram de maneira não intensa três grandes linhagens espirituais da humanidade: os povos nativos da Terra, os povos africanos e os europeus. Dessa fusão emergiu uma nova frequência humana, prevista pelos conselhos de luz. A terra do perdão silencioso. Pallotti revela que no Brasil vibra uma frequência rara, a do perdão coletivo não verbalizado. Mesmo diante de misérias, injustiças e violências, a alma brasileira guarda a capacidade de perdoar, sorrir e recomeçar. A alegria espiritual como armadura. A alegria do povo brasileiro não é apenas cultural, é um escudo espiritual. Ela bloqueia, forma os pensamentos destrutivos e repele a instalação de densidades vibracionais que corrompem outros povos. A profecia do Evangelho de Jesus em solo brasileiro. Conforme revelado a Chico Xavier e confirmado pelo meu mentor Pallotti, o Evangelho de Jesus irá vibrar com maior força no Brasil, especialmente durante e após a higienização, que se iniciará em 6 de abril de 2033. Essa será a base moral do novo mundo. A preparação telúrica do Brasil Central. O centro geográfico do Brasil já está se preparando vibracionalmente pelos guardiões telúricos e pelos conselhos da luz, para ser um novo epicentro do despertar espiritual pós-higienização. A proteção natural dos elementos. O Brasil será o país menos afetado fisicamente pelos abalos previstos para 2033, não por privilégio, mas por sua função espiritual. Suas matas, rios e montanhas ainda vibram com pureza suficiente para sustentar a vida regenerada. A mãe espiritual do Brasil. Há uma consciência feminina espiritual que cobre o Brasil, conhecida por algumas linhas como a Senhora das Águas. Pallotti a chama de Aureal, a guardiã do ventre vibracional do nosso território. Os portadores da luz simples. A nova humanidade brasileira não será formada por doutores nem gurus, mas por homens e mulheres humildes, com fé pura, serviço anônimo e o coração vibrando pelo bem comum. A religião da compaixão viva. O Brasil será o berço de uma espiritualidade que não terá nome nem templo. Será o exercício puro do Evangelho através de atitudes, partilha, escuta, presença e perdão.
a queda das cúpulas religiosas. Durante a transição, muitas instituições religiosas desmoronarão, mas de sua queda surgirá um novo chão, onde Jesus será reconhecido não como um símbolo, mas como a frequência viva. A nova língua do coração. O idioma português falado no Brasil guarda ações e cadências que, após a higienização, serão a base de uma nova forma de comunicação vibracional. O falar será mais musical e compassivo. As crianças do Brasil pós-higienização. Os espíritos que encarnarão no Brasil após 2033 serão almas vindas de colônias regeneradas, altamente intuitivas, algumas ligadas a antigas civilizações da luz. O território as acolherá como berço e escola. O papel profético das artes populares. A música, a dança, o artesanato e a oralidade serão novos livros vivos da espiritualidade regenerada. O povo simples cantará o novo evangelho através da arte viva. A colônia de luz sob o Planalto Central. Paulo te afirma que será visível aos sensíveis uma coluna de luz sobre o Brasil Central, emanando diretamente do Sol Central, guiado pelos conselhos de luz. Esse será o novo centro espiritual da Terra. A consciência de fraternidade real. No novo Brasil, ninguém será estrangeiro. Povos que perderem seus países pelas águas ou pelo fogo serão acolhidos. A fraternidade deixará de ser discurso e se tornará cultura vibracional. O reencontro dos povos das Américas. Haverá uma nova aliança espiritual entre as nações da América do Sul, Central e partes do Norte. O Brasil será o elo de união, reconstruindo laços ancestrais quebrados há milênios. O julgamento moral dos brasileiros. Apesar da missão sagrada, o povo brasileiro também passará por uma peneira vibracional. Muitos não permanecerão, pois não se alinharam ao Cristo, mas os que ficarem sustentarão um novo mundo, humildade e amor. A memória espiritual do Evangelho. Ao pisar na terra, Jesus deixou um rastro vibracional que foi recolhido pelos conselhos da luz. Uma parte dessa vibração foi semeada espiritualmente no Brasil e agora germina. A consagração vibracional de 2033. Durante a transição final, marcada para 6 de abril de 2033, Paulo te revela que o território brasileiro receberá uma consagração vibracional direta da hierarquia crística. Essa consagração não será visível a olhos nus, mas poderá ser sentida como um calor no coração espiritual daqueles que estiverem em oração, silêncio ou serviço. Ela representará o selo do Cristo sobre o solo regenerador, ativando um novo ciclo para o planeta. O Brasil se tornará o campo do florescimento da nova humanidade, não por glória política, mas por frequência espiritual. A Trindade espiritual brasileira: fé, simplicidade e acolhimento. 3 forças sustentam espiritualmente o povo brasileiro: a fé que não exige prova, a simplicidade que não exige mérito e o acolhimento que não exige semelhança. Essas qualidades, aparentemente comuns, tornam-se escudos vibracionais nas horas de maior escuridão. Elas ressoam diretamente com a energia do Cristo encarnado. Não aquele dos templos, mas o que caminhou entre os pobres, os excluídos, os simples. Paulo te diz que essas forças serão o alicerce moral da nova terra. A transfiguração do território, novo mapa, nova missão.
Paulo te alerta que as margens litorâneas do Brasil sofrerão alterações com os eventos solares e telúricos, como parte do processo de purificação planetária. Cidades costeiras recuarão, algumas zonas serão cobertas pelas águas, enquanto as outras serão elevadas. Mas a região central, que abrange partes de Goiás, Minas Gerais, Tocantins e do Centro-Oeste, serão preservadas com propósitos sagrados. Nessa área, surgirá uma nova vibração coletiva, abrigando centros de espiritualidade viva, agricultura harmônica e comunidades de cura e estudos. A nova fraternidade brasileira. Após a queda dos antigos sistemas de poder, surgirá uma nova fraternidade, formada por seres de diversas origens sociais e etnias, que vibram em uma mesma consciência. Ninguém se salva sozinho. Essa fraternidade será orientada por princípios crísticos, embora não terá líderes fixos nem estruturas hierárquicas rígidas. Cada participante será um pilar, sustentando a comunidade com o que tem de mais puro, sua entrega. O altar invisível do sertão. Paulo te revela que o sertão brasileiro abriga um campo espiritual antigo, silencioso, invisível, mas ativo. Ali, espíritos guardiões, curadores desencarnados e consciências do Cristo mantêm acesa uma chama há mais de 2000 anos. Desde a visita espiritual do emissário, diretos de Jesus à América do Sul. No auge da higienização, esse altar invisível emanará uma onda de luz sobre as almas simples que ali vivem, revelando milagres discretos e despertando a visão interior em muitos. O reencontro dos curadores da terra. Muitos dos que vivem hoje em pequenas cidades do interior, especialmente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, foram em outras encarnações curadores, pajés, bezendeiras e sacerdotes da sabedoria do coração. Esses seres renasceram no Brasil com o propósito de reativar dons espirituais após a queda dos sistemas modernos. Paulo te afirma que no Brasil restaurado, eles voltarão a curar com as mãos, com as palavras, com as ervas e com os cantos. O Evangelho nas praças e nas cozinhas. Não será nas catedrais nem nos púlpitos que o Evangelho tomará força. Será nas praças, varandas, cozinhas e redes estendidas entre dois postes. Segundo Paulo-te, a simplicidade será o novo púlpito. As partilhas de pão, os abraços silenciosos, as bênçãos trocadas entre os desconhecidos, isso será o culto da nova terra. No Brasil, isso já pulsa. Basta ouvir com o Espírito. A escola espiritual da dor transformada. O Brasil carrega dores profundas, escravidão, pobreza, desigualdade e exploração. Mas Paulo te revela que essas feridas não nos afastam da missão, elas nos qualificam. Aqueles que conhecerem a dor e a superarem com fé, tornam-se médicos das almas. E o povo brasileiro será reconhecido no universo como especialistas na cura pela compaixão vivida. A ressurreição dos anônimos. Muitos brasileiros jamais serão conhecidos em vida, mas aos olhos da luz serão gigantes espirituais. Paulo te diz que esses anônimos, os que não escreveram livros, não subiram ao palco, mas lavaram lágrimas, cuidaram de idosos, dividiram o pouco que tinham, serão sustentadores invisíveis do novo ciclo planetário. A nova economia, compartilhamento e gratidão. O modelo econômico que surgirá no Brasil regenerado não se baseará em lucro nem em escassez.
será uma economia vibracional, onde o valor será atribuído à entrega sincera e não à posse. Paulo te chama isso de economia do Evangelho. Receber com gratidão, partilhar com alegria, servir sem pesar. O retorno do coração universal ao Sul. Paulo te afirma que após milênios de comando vibracional no hemisfério norte, o coração da Terra será reinstalado no hemisfério sul, e mais especificamente no centro do Brasil. Este retorno simboliza a inversão profética da consciência planetária, da mente para o coração, do poder para a compaixão, da glória para o serviço. Essa reinstalação será sentida em ondas de empatia coletiva, desarmando ódios, dissolvendo preconceitos, iniciando uma era de acolhimento intercontinental. A aliança vibracional com os povos andinos e amazônicos. Durante e após a higienização, Paulo te afirma que o Brasil, Bolívia, Equador, Venezuela e Colômbia formarão uma faixa espiritual integrada, com laços ancestrais reativados. Essa aliança não será política, será vibracional e intuitiva, reunindo saberes antigos com a fé do povo brasileiro, restaurando o cinturão espiritual dos Andes e da floresta, conectando ao Cristo vivo. A preservação espiritual da biodiversidade. A exuberância natural do Brasil não é apenas ecológica, mas espiritual. Paulo te diz que diversas espécies vegetais e animais emanam frequências curativas necessárias à regeneração da humanidade. Na nova Terra, serão protegidos por guardiões conscientes e algumas plantas revelarão propriedades ocultas de cura, libertação emocional e reativação celular. O Brasil será o novo jardim terapêutico do planeta. O despertar espiritual da juventude silenciosa. Paulo te fala sobre a juventude brasileira adormecida, sensível, incompreendida e muitas vezes ferida. Esses jovens, hoje afastados da religião e desiludidos com o sistema, serão chamados de volta pela vibração do Cristo, não pelas palavras, mas pelos acontecimentos que virão. Ao verem ruir o velho mundo, despertarão, não em grito, mas em vibração, não em palco, mas em atitude. A música como canal de cura planetária. O Brasil é um dos poucos países cuja música toca todos os chakras ao mesmo tempo. Paulo te afirma que certos ritmos nascidos da dor, como o samba ou maracatu, vibram diretamente sobre o emocional coletivo, provocando cartaz e cura. Na nova Terra, a música brasileira será usada como medicina vibracional, conduzindo grupos à oração, liberação e reconexão com o sagrado. A nova tarefa dos médicos da alma. Os profissionais de saúde que permanecerem após a higienização não tratarão apenas corpos. Receberão orientações espirituais internas, sonhos reveladores e dons curativos jamais antes ativados. Alguns serão inspirados por Paulo-te e outros mentores. Outros se tornarão médicos da alma, utilizando a fé, o toque, a água e a palavra. O silêncio como nova linguagem da verdade. A nova linguagem espiritual brasileira será baseada no silêncio, no olhar e no gesto. Paulo te revela que as palavras durante muito tempo foram distorcidas. Por isso, o Cristo regenerado falará através do sentir. O Brasil será o primeiro povo a entender isso com o coração, restaurando a verdade sem precisar provar. A sabedoria das bezendeiras e curadores rurais. Aqueles que curaram com ramos, orações simples
Sal grosso e fumaça não desapareceram. Retornarão com mais força. Serão reconhecidos portadores da sabedoria do espírito antes da letra. Surgirão no Brasil após 2033, com dons mais intensificados pela vibração da terra purificada. A nova arquitetura fraterna. As casas da nova terra brasileira não terão muros. Serão construídos em forma circular ou orgânicas, com materiais naturais e sustentáveis. Mas, acima de tudo, serão edificadas com a energia da confiança. Paulo te revela que cada lar regenerado será um ponto de luz no mapa vibracional planetário, emitindo a paz. A missão internacional do Brasil pós-higienização. Muitos povos buscarão abrigo no Brasil após os eventos globais, mas não virão apenas com seus corpos. Virão com almas esgotadas, feridas, com medo. O Brasil não será apenas refúgio geográfico, mas acolhimento espiritual. E o povo brasileiro será reconhecido como curador da psique mundial. Os povos originais como educadores da nova terra. Índios, ribeirinhos, quilombolas e caboclos serão os novos mestres da terra. Eles ensinarão a plantar com a lua, honrar os rios, falar com o vento e entender os ciclos do tempo. Suas palavras serão curtas, mas seus exemplos eternos. A reencarnação dos guardiões do Evangelho. Paulo te anuncia que os espíritos altamente comprometidos com Cristo já estão encarnados no Brasil, em diferentes classes sociais, etnias e regiões. São os guardiões do Evangelho que sustentarão a vibração do reino mesmo em meio ao caos. Serão faróis, mas sem se apresentarem. Servirão, mas sem cobrar. Amarão, mesmo sendo rejeitados. A nova mídia espiritual, testemunho e verdade. Após o colapso das comunicações tradicionais, surgirá uma nova forma de mídia espiritual. Relatos sinceros, curtos, comoventes, sem vaidade, sem espetáculo. Vídeos simples, orações espontâneas, mensagens de gratidão. A comunicação será direta, coração a coração, espírito a espírito. O papel dos sertanejos e violeiros. Violeiros, poetas, repentistas e contadores de história trazem consigo memórias espirituais antigas. No Brasil regenerado, muitos deles serão mensageiros da verdade através da arte. A viola será o evangelho em corda. O repente, oração coletiva. A rima, flecha de luz. A multiplicação da presença. Nos centros espirituais, nas casas, nos sítios e nas montanhas, surgirão núcleos espontâneos de oração e serviço. Não haverá placa, não haverá autoridade, mas o Cristo estará ali, multiplicando em cada abraço, em cada gesto, em cada partilha. A comunhão dos desconhecidos. Paulo te anuncia que os verdadeiros irmãos se reconhecerão não pelo sangue, mas pela vibração. Desconhecidos se olharão e saberão: somos da mesma luz. Essa comunhão silenciosa criará redes de luz invisíveis, ligando cidades, campos e corações. A nova roda de partilha. No centro de cada vila haverá uma roda de orações, de partilha, de cura. Ali, os que sofrerem serão ouvidos, os que caírem erguidos, e os que nada tiverem acolhidos. Essa será a nova liturgia do povo brasileiro. A biblioteca viva. Paulo te afirma que o novo conhecimento
não será apenas dos livros físicos, mas da convivência. Cada idoso, cada mãe, cada criança guardará em si um capítulo do novo Evangelho. E o povo saberá: hoje aprendo com quem senta ao meu lado, não com quem sobe no altar. A simplicidade como porta para o reino. A simplicidade deixará de ser desprezada. Será reconhecida como a chave vibracional que abre o coração do Cristo. E o Brasil, povoado por milhões de seres simples, humildes, espiritualmente ricos, será o país mais preparado para entender o reino sem esforço. Conclusão: o Cristo descerá em terra brasileira. Quando tudo parecer ruir, quando as grandes potências caírem, quando a fé for chamada de loucura, então o Cristo não virá em glória aos palácios. Ele descerá vibracionalmente sobre o solo brasileiro, onde o povo, mesmo ferido, ainda acredita no amor. E será deste chão, deste povo, desta fé sem nome, que brotará a chama viva da regeneração da terra. Essa é a promessa, mas forças das trevas se oporão. O Brasil é o coração pulsante de Jesus, mas o povo em Cristo é o seu sangue. E é justamente esse sangue que o coração pulsante do Cristo tanto necessita. Que as forças das trevas travam a batalha feroz para envenená-lo, adoecendo assim o coração, o Brasil. É uma guerra traiçoeira que tenta influenciar o povo brasileiro em todos os graus da sociedade, desde os palácios presidenciais até as mais humildes das residências. Elas provocam aí a queda da moralidade, disseminada nos ambientes escolares, nas mídias sociais e culturais do país. É um avanço impiedoso de almas trevosas em um ataque para apagar o nome e a memória de Jesus em nossos corações. Mas todos aqueles que estiverem vivenciando o Evangelho de Jesus entre nós sairão vencedores nesta guerra infame. Nada do que luta lado a lado com as trevas permanecerá após 6 de abril de 2033.